Oi, oi, eu sou a Isabela Porto, sou Fellow em Estrabismo e Oftalmopediatria pelo HOB. Trouxe hoje uma aula sobre síndromes especiais sob a orientação do Dr. Natanael de Abreu. A gente vai começar falando da Síndrome de Brown, que é caracterizada pela limitação ativa e passiva da elevação em adução. Ou seja, quando o paciente está em adução do olho acometido, ele tem uma restrição de elevação desse olho. Esse quadro ele melhora em abdução, é unilateral em 90% dos casos, e quando o paciente faz essa posição de adução do olho acometido, a gente também tem uma ampliação da rima palpebral. Além disso, a síndrome de Brown raramente está associada a outras alterações. Alguns estudos sugerem a prevalência maior no sexo feminino e em olho direito, mas atualmente os estudos não reproduzem essa informação. Então, quando a gente avalia as posições do olhar desse paciente com síndrome de Brown, a gente vê que em dextrosupra tem uma limitação importante da elevação desse olho acometido, né, que é o olho esquerdo. Essa paciente apresenta um quadro ainda mais expressivo. A gente vê que na posição primária do olhar ela já apresenta uma hipotropia. Na posição de adução desse olhinho direito, ela já tem um downshoot. E quando a gente avalia o oblíquo superior direito, a gente também consegue observar uma hiperfunção desse olhinho, né? Então é importante a gente ressaltar que o padrão hereditário não é bem estabelecido. A gente pode ter como causas secundárias as doenças inflamatórias como Sjögren, artrite reumatoide, e esses quadros inflamatórios eles são intermitentes, como a tumefação inflamatória na região da tróclea e com potencial de melhora muito grande. A gente também tem traumas, fraturas ósseas e as cirurgias, né, como bucoescleral, como causas importantes também da síndrome de Brown. E a iatrogenia, né, pelo tucking, reefing ou ressecção do oblíquo superior. São 4 principais mecanismos para explicar essa síndrome, que compreendem o tendão curto, o músculo inelástico, uma relação desproporcional entre a espessura do músculo e o tamanho da tróclea, e até mesmo alterações desse complexo tendão-tróclea. O comportamento do músculo oblíquo superior ele é variável. Então, quando tem uma inelasticidade do músculo ou um tendão curto, geralmente ele se apresenta hiperfuncionante. A gente classifica a síndrome de Brown em 3 grupos principais. Ela pode ser congênita ou adquirida, sendo que a congênita tem uma menor chance de desaparecimento espontâneo, pode ser intermitente ou constante, e também pode ser classificada como leve, moderada ou grave. Na forma leve, não ocorre uma hipotropia em posição primária do olhar ou em adução. Na forma moderada, a gente tem uma hipotropia ou um downshoot em adução, mas uma ortotropia na posição primária do olhar. E na forma grave, a gente tem uma hipotropia já na posição primária do olhar. Aqui a gente tem um paciente ilustrando essa forma grave, já com hipotropia na posição primária do olhar e com downshoot em adução. Fazendo um apanhado do quadro clínico, a gente tem uma limitação de elevação à adução, um padrão em V ou em Y, que é uma divergência do olhar à supraversão, o aumento da rima palpebral em adução, e como eu falei anteriormente, em posição primária do olhar, o paciente pode apresentar ortotropia ou hipotropia. Em adução, pode ocorrer o downshoot. E além disso, ele pode ter uma posição viciosa de cabeça, que vai ser a elevação do mento e inclinação da cabeça para o lado oposto do olho acometido. Então, pacientes que alcançam a ortotropia em alguma posição do olhar, seja pela posição de cabeça ou em PPO, eles vão apresentar uma visão binocular. Nos outros casos, pode acontecer uma diplopia e até mesmo a ambliopia. Para nossa comprovação diagnóstica, a gente faz o teste de indução passiva, em que o paciente vai estar sob anestesia geral e bloqueio neuromuscular, porque dessa forma as forças ativas elas ficam completamente ausentes. E aí a gente vai testar as forças passivas. A gente utiliza uma pinça, segura o mais próximo possível do limbo e na posição oposta ao movimento que a gente deseja realizar, a gente tenta ampliar a excursão ocular nessa direção. Para a gente poder potencializar mais ainda essa restrição do músculo, a gente faz uma retropulsão do globo ocular, que não é um movimento que a gente faz quando a gente quer avaliar os músculos retos.
Essa retropulsão a gente só faz na avaliação dos músculos oblíquos. E às vezes, quando a gente está fazendo esse teste, a gente consegue vencer a restrição com o auxílio da pinça. É muito comum em casos inflamatórios ou adquiridos, e quando a gente vence essa restrição, a gente escuta um estalido. E aí é possível também a gente palpar uma tumefação na região da tróclea. Aqui eu trouxe um esquema que leva em conta a classificação com as informações mais importantes para a gente ter em mente diante de um paciente com síndrome de Brown. Pode ser uma síndrome congênita ou adquirida, inflamatória, iatrogênica, constante, intermitente. Tudo isso é bom a gente destrinchar para a gente saber direitinho o quadro clínico desse paciente, como é que ele vai se encaixar. De forma geral, o prognóstico é muito bom. Na síndrome de Brown congênita, a gente tem uma melhora parcial ou completa ao longo do tempo muito significativa. Os estudos mostram que essa melhora pode chegar até a 75%. E na síndrome de Brown adquirida, a gente também tem um bom prognóstico em causas inflamatórias, a tendência de ter uma evolução favorável, principalmente com o controle sistêmico da doença, e também temos a opção de tratamento local com corticoide, né? A evolução e a gravidade são muito variáveis em caso de fibrose, porque a gente pode ter aderências no quadrante superomedial, por exemplo, decorrentes de válvula de Ame, de buccal escleral e até mesmo trauma. E essa fibrose, ela é o que leva a uma evolução muito variável. Então, a gente tem que ter tudo isso em mente quando a gente pensa numa indicação cirúrgica. A injeção de corticoide, ela tem um resultado muito bom. E se o paciente ele tem somente uma limitação da elevação em adução, de forma geral ele está bem, consegue fazer as atividades diárias, não faz posição viciosa de cabeça, não tem por que a gente fazer uma indicação cirúrgica. Então acaba que ele fica reservado para pacientes que têm uma hipotropia na posição primária do olhar, pacientes que fazem um downshoot importante em adução e quando tem uma posição viciosa de cabeça que fica incômoda, né? Para quadros moderados com hiperfunção do oblíquo superior, a gente utiliza principalmente a desinserção simples, a tenectomia e o retrocesso do oblíquo superior. E para quadros graves, a gente geralmente faz uma expansão longitudinal do oblíquo superior. E alguns elementos são muito importantes nessa indicação: a magnitude da hipotropia, o nível de restrição, a função do oblíquo superior. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente faz essa indicação cirúrgica. Eu trouxe aqui as principais técnicas, que são a tenotomia de Berk e a técnica de Crawford, que é a próxima que eu vou mostrar. E a gente também pode fazer uma expansão, como a banda de silicone, com face lata e o tendão de Aquiles, né? Aqui na imagem a gente consegue ver uma secção do tendão oblíquo superior, né? Que é a tenotomia de Berk. E ela é indicada quando há uma hiperfunção desse oblíquo superior. Aqui a gente tem o passo a passo do alongamento do tendão pela técnica de Crawford. Na primeira imagem a gente vê a incisão sendo feita. Na segunda, o tendão enganchado. E aí ele faz uma liberação dessa bainha. Na quarta imagem a gente tem essas fibras separadinhas em toda a extensão. Lá na letrinha F a gente tem duas suturas que cada uma fica em uma das fibras separadamente, sendo a posterior junto do reto superior e a anterior mais próxima à tróclea. Aqui na imagem G, as fibras elas são seccionadas, na H elas ficam separadinhas e na última imagem a gente tem as duas extremidades unidas por meio das duas suturas e o músculo, por fim, ficou alongado. Nessa imagem aqui, ele ficou com cerca de 10 milímetros. A síndrome de Duane ela é definida como a inervação anômala do músculo reto lateral, com a ausência congênita do núcleo do nervo abducente e anomalias supranucleares na região do mesencéfalo. Então, aqui eu trouxe uma imagem para explicar melhor. Nada mais é do que a retração do olho à adução. A gente tem o estreitamento da rima, quando o olhinho está nesse movimento de adução, o aumento da rima quando faz uma abdução, e a gente tem também os movimentos verticais anômalos, upshoot e downshoot. Então, observações eletromiográficas levaram a esclarecer a patogenia dessa síndrome. E afinal, o que é a síndrome de Duane? A gente tem uma ausência do sexto nervo e uma inervação anômala do reto lateral. As fibras do terceiro, que originalmente inervam o reto medial, elas se dirigem ao reto lateral. Isso leva a uma cocontração dos músculos à adução.
E essa cocontração leva à retração do bulbo ocular com estreitamento da rima palpebral. Ela é mais comum no sexo feminino, em mais da metade dos casos, mais comum no olho esquerdo, chegando a 84,4%. É essencialmente unilateral em mais de 90% dos casos, somente 7% é bilateral. Então, para a gente fazer a classificação, é muito simples, é só a gente pensar na fisiopatologia. No tipo 1, a gente vai ter uma abdução ausente e uma abdução normal ou pouco limitada. No tipo 2, a gente vai ter uma abdução normal ou pouco limitada, com uma abdução variavelmente limitada. E no tipo 3, a gente tem uma abdução e abdução fortemente limitadas. E alguns autores propõem que a síndrome do tipo 3 seja uma do tipo 1 mais acentuada, para ficar mais fácil da gente entender. Aqui essa paciente ela tem um torcicolo para manter a ortotropia e a fusão, ela tem ausência de abdução, tem a adução ilimitada e ela faz também os movimentos verticais anômalos, né? Que é esse upshoot e downshoot. Para a gente fazer o diagnóstico diferencial com a paralisia do sexto nervo, a gente tem que levar em conta duas informações principalmente. Na síndrome de Duane, a gente tem a retração à adução e na paralisia do sexto nervo, a gente geralmente tem ângulos maiores de desvio. É muito incomum a síndrome de Duane com um estrabismo maior do que 30 dioptrias. Coloquei aqui um detalhe importante. O prisma é anteposto ao olho afetado e a gente vai observar os movimentos do olho sadio. A maioria dos pacientes portadores de síndrome de Duane vão ter visão binocular sensorialmente normal. No entanto, esses pacientes têm um risco muito aumentado de desenvolver a supressão do olho afetado nas posições do olhar em que eles perdem a ortotropia. A diplopia é rara nesses casos e o tratamento ele visa amenizar as queixas do paciente. Mas é muito importante a gente ressaltar que não há possibilidade de alterar o padrão inervacional. Nosso objetivo com a indicação cirúrgica é obter a ortotropia na posição primária do olhar. A limitação de abdução, ela provavelmente vai permanecer. Nos casos de exoduane, a gente faz o retrocesso de ambos os retos mediais preferencialmente e de exoduane, preferencialmente o retrocesso do reto lateral acometido. O retrocesso ele é mais indicado porque reduz a tendência à contratura, e o ideal é a gente realizar sob sutura ajustável. A técnica de Jampolsky ela pode ser empregada para evitar os movimentos verticais anômalos, em que a gente vai separar as fibras do reto lateral e vai inserir elas separadamente na parte superior e inferior. E aqui na imagem a gente vê que também foi feito um retrocesso. Por fim, vamos falar um pouquinho da sequência de Möbius, que cursa com a alteração da inervação relacionada à hipoplasia ou agenesia do sétimo nervo craniano, e comumente está associada à paralisia do nervo abducente, que é o sexto, e também de outros nervos cranianos. Como que é o quadro clínico de forma geral? A gente tem um espectro muito variável de malformações. Há falta de expressões fisionômicas, a boca fica entreaberta, os olhos não se fecham adequadamente. Em geral, esses pacientes não têm alterações cognitivas ou atraso mental, mas pode acontecer um retardo do desenvolvimento e o autismo. Nessa imagem que eu coloquei, a criancinha ela desenvolveu um autismo e o retardo também. Quando ocorre a paresia do nervo vago e do hipoglosso, a gente pode ter uma atrofia de língua, dificuldade de sucção e de deglutição. E além disso, a gente pode ter malformações cranofaciais, musculoesqueléticas, anomalia de extremidades, anomalia do oitavo nervo, que é o acústico, e também do nono. Aqui nessa fotinho não está dando para ver, mas a gente teve uma sindactilia e é uma malformação de extremidade que pode acontecer comumente. E o que acontece? A gente tem uma interrupção do suprimento sanguíneo, principalmente das artérias subclávia, basilar, vertebral e torácica interna durante a morfogênese. E aí a gente vai ter uma alteração isquêmica do tronco cerebral, principalmente ao redor dos núcleos do sexto e do sétimo nervo craniano. E aí entra essa definição, uma hipoplasia ou agenesia do núcleo desses nervos cranianos. Os fatores predisponentes, eles estão associados à exposição gestacional a agentes ambientais, infecciosos e até físicos, como, por exemplo, o uso de talidomida, benzodiazepínicos, cocaína, misoprostol. Os fatores predisponentes infecciosos incluem a rubéola
e os físicos, hipertermia e trauma. E aí a gente tem que ter uma visão macroscópica para fechar o diagnóstico desses pacientes. Pensando no quadro clínico relacionado ao estrabismo, a gente vai ter em geral um envolvimento do sexto nervo, vamos ter uma diminuição ou ausência da abdução. Geralmente esse paciente tem uma esotropia, mais de 50% dos casos ele vai apresentar uma ET. Se ele tem um acometimento do terceiro, ele pode ter um exodesvio. O acometimento do orbicular vai levar ao fechamento incompleto das pálpebras ao dormir. Geralmente, o paciente tem um sinal de Bell presente, o que contribui para evitar a ceratoconjuntivite de exposição, mas ela também pode acontecer. Além disso, a gente tem várias disfunções lacrimais, por exemplo, o lacrimejamento parodoxístico gustatório, que são as lágrimas de crocodilo, né? Que incluem o lacrimejamento espontâneo ou a ausência do lacrimejamento com o fator emocional. Temos alterações da função das lágrimas e também podemos ter ametropias desses pacientes, principalmente o astigmatismo. O tratamento ele prioriza a correção óptica, a ambliopia e a exposição corneana. Pode ser necessário fazer a realização da tarsorrafia para controlar essa exposição corneana, principalmente quando tem uma descompensação e quando está tendo úlceras de córnea recorrentes. A correção do estrabismo ela deve ser considerada se o desvio ocular for moderado ou de grande ângulo. E nesses casos, a gente prioriza corrigir o desalinhamento binocular e o torcicolo após a avaliação individualizada do paciente, levando em conta a magnitude do desvio e as condições clínicas. Quando possível, a gente opta pela realização dos recuos dos retos mediais. Em caso de desvios de grande ângulo, pode ser necessário acrescentar a ressecção de 1 ou 2 retos laterais. Aqui é a bibliografia utilizada para o trabalho, desde já muito agradecida.